estar falando sobre o modelo de ciência da melhoria, né, que é um modelo muito focado em qualidade e segurança para as instituições de saúde. Então, assim, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o panorama atual da saúde, sobre as bases do modelo de melhoria, sobre a estrutura do modelo e sobre as medidas e indicadores para que a gente possa acompanhar os resultados. Então, aqui, gente, desde 1999, com o lançamento do EHAEA Humano pelo Instituto de Medicina, nós conseguimos entender o cenário de saúde das instituições. Até então, esse cenário era muito fechado dentro das instituições. A gente não conseguia saber o que acontecia dentro dos muros dos hospitais, né? A partir dessa publicação, a gente começa a entender que as instituições de saúde acontecem muitos erros e que esses erros eles são decorrentes de processos e muitos evitáveis, né? Tanto que, como vocês podem ver aqui, ó, nos Estados Unidos, que tem, né, uma saúde bem mais estruturada do que o nosso país, mais ou menos 98 mil pessoas por ano morriam decorrentes de erros evitáveis, né? Então, a partir daí, houve um grande alarme, né, no mundo sobre essas questões de qualidade e segurança. Nessa mesma época, a Joint Commission, né, que é uma instituição que acredita hospitais, lançou alguns relatórios referentes a eventos adversos sentinela, que é aqueles eventos que poderiam ser evitados e que são consequências de erros humanos. E nas pesquisas todas destes erros, se constatou que praticamente todos, né, eram decorrentes de fatores humanos, né, ou seja, falhas humanas, né, decorrentes, claro, do desenho dos processos nas instituições. Então, isso aconteceu, a mesma coisa, em 2013, 2014, 2015, né? Então, vejam que as principais falhas sempre latentes das condições humanas. Então, fatores humanos e a questão de liderança e comunicação. Então, isso se percebe o quê? Que se a gente conseguir estruturar processos, organizar as pessoas, engajar as pessoas, nós conseguiríamos evitar muitos erros e muitas mortes, né? Então, por esse motivo, a gente começou a estudar os profissionais interessados na qualidade e segurança começaram a estudar os principais motivos, né, e tentar evitar e trazer estratégias de melhoria. Entre os motivos estudados, né, o que se percebeu que havia, então, um reconhecimento crescente que a segurança era uma questão crítica. Ou seja, entrar dentro de um hospital é mais perigoso do que pular de paraquedas, do que pular de bug jump, do que escalar uma montanha, né? Então, se percebeu o quão grave era essa questão. E que ainda, de 1 a 10 pacientes sofrem danos evitáveis durante uma hospitalização. E a partir daí, muitas estatísticas, né, vieram à tona, como, por exemplo, o atraso diagnóstico, erros de medicação, né, comprometimento de eventos adversos no sentido de úlceras de pressão, ou seja, tudo que a gente pode evitar, né, e que, de acordo com a nossa prática, elas saíam de uma forma inadequada. Pensando bem, um dos motivos de tudo isso, as questões de reduzir a variação da prática, ela é uma dos primeiros motivos, né, que acontecem os erros. Ou seja, um profissional, ele tem a sua forma de fazer, outro outra, ou seja, cada um tem um cardápio, né? O que fala hoje em qualidade, que quanto mais a gente conseguir diminuir essa variação da prática, mais assertivo nós vamos ser.
E a forma da gente diminuir a variação é a gente instituindo protocolos clínicos, né, rotinas, POPs, usando as evidências, treinando os profissionais para que eles cumpram, para que eles tenham adesão a esses procedimentos. Então, quanto menos variação, mais assertivos nós vamos ser. E também a questão de cuidados inapropriados, como, por exemplo, número de exames realizados sem necessidade, né, a falta até de adesão às questões das evidências. Então, reduzir variação e reduzir cuidados inapropriados, nós teremos mais chance também de errar menos, né? E ter em mente que taxas de danos, elas são inaceitáveis, né? Então, o que a ciência da melhoria está propondo é que a gente tenha tolerância zero a erros e que, para isso, a gente desenhe os processos para que a gente consiga os melhores resultados. Aqui eu vou trazer um panorama geral do que a gente deve pensar no momento de trabalhar com qualidade, segurança e algumas estratégias para diminuir esses motivos que a gente viu inicialmente, né? Então, número 1, né, nós temos que engajar para que a gente consiga criar uma cultura de qualidade e segurança. Essa cultura, ela tem como objetivo a integração dos profissionais, ou seja, o médico, ele define as questões de diagnóstico e tratamento. A partir dessa definição, se traça as metas compartilhadas de saúde, onde o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, todos saibam qual que é o grande objetivo de tratamento daquele paciente, para que ele possa traçar a sua meta conforme a sua expertise para poder alcançar o resultado esperado, né? Então, isso é integração profissional, né? Junto com isso, a gente deve pensar que saúde hoje é uma proposição de valor. Então, nós temos que atingir os nossos resultados em termos de indicadores, mas a gente também tem que atender a expectativa do paciente, né? O que gera valor para esse paciente? E o que gera valor é quando a gente consegue escutar o paciente, né, engajar paciente e família no seu tratamento, que ele consiga entender qual que é o seu papel no gerenciamento da sua doença, né, que ele consiga poder ser um auditor do seu tratamento dentro do hospital, ou seja, entra um profissional dentro do quarto, ele fica atento para ver se esse profissional lavou as mãos, saber qual que é a sua medicação. Se ele sabe o seu plano de tratamento, ele vai evitar que se faça uma medicação errada nele, certo? Então, o grande objetivo hoje é a gente poder educar paciente e família, que eles entendam qual que é o seu tratamento, para que eles possam nos ajudar a errar menos. Essa é a estratégia, a melhor estratégia que a gente possa estar hoje introduzindo dentro dos hospitais, né? Aqui também as questões de variabilidade, como eu já falei, e como uma grande responsabilidade nossa é dar continuidade no cuidado do paciente, né? Ou seja, a nossa responsabilidade, ela não encerra quando o paciente tem alta, quando ele vai embora, né? E sim com a continuidade do seu cuidado. Essa é nossa responsabilidade, através dos ambulatórios, né, como follow-ups, fonados. A gente pode, nesse momento, estar orientando adesão medicamentosa, orientações quanto a algum evento adverso que o paciente esteja sentindo de alguma medicação ou alguma complicação da sua doença, que ele não foi bem orientado durante o período hospitalar, né? Então, isso reduz mortalidade, melhora desfecho, reduz reinternação, né, e deixa o nosso processo de saúde mais eficiente, né? Então, são alguns pontos que nós podemos estar trabalhando. E isso a gente considera como intervenções de prática em tempo real, né? Então, a gente não vai deixar o evento acontecer para correr atrás, né? É sempre estar à frente daquilo que a gente pode estar evitando. E também, gente, tirar essa abordagem, né, que até hoje nós temos na doença, né, de tratar a doença e tratar, sim, as expectativas daquele paciente,
certo? Para que a gente possa, então, ter os melhores desfechos, né, e poder reduzir, então, esses erros e essa ineficiência na área da saúde. Com isso tudo, né, o modelo de melhoria que nós vamos estar falando, que é da ciência da melhoria do IHI, ele está totalmente embasado em tudo isso que a gente conversou, né? Então, ele orienta a gente a como implantar estratégias para poder reduzir todas essas questões, né? Aqui estão os principais autores, né, do modelo de ciência da melhoria. E ele traz muito que nós devemos, no momento de pensar o que fazer na nossa instituição, ter muito, né, na cabeça estas questões. Primeiro, a gente tem que pensar de uma forma sistêmica na nossa instituição, né? Entender a fundo as variações. Então, todas as variações dos resultados, a gente tem que dominar, a gente tem que conhecer, né? Temos que ter muito forte a questão da teoria do conhecimento, né, que é o desempenho. Qual que é o resultado daquela nossa instituição, para que a gente possa pensar onde que a gente quer chegar e aonde que a gente quer melhorar, onde a gente precisa melhorar. E não esquecer nunca, né, do lado humano da mudança, né? Talvez esse seja o maior entrave, né? Porque a gente consegue saber quem que está do nosso lado, mas dificilmente a gente consegue saber quem está neutro e quem está contra, porque às vezes as pessoas se escondem, né? Então, a ciência da melhoria, ela traz muito forte isso. Com quem que a gente deve contar para começar a mudar uma cultura, para começar a melhorar a estrutura de uma organização, né? Sempre contar com aquelas pessoas que a gente sabe que estão do nosso lado, aquelas que têm o brilho no olho, aquelas que a gente sabe que querem melhorar, né? Porque os outros a gente engaja conforme o que a gente vai apresentar de resultado. Então, esse é um ponto fundamental aí do modelo. E aqui ele traz, então, algumas questões que esse é o slide padrão do modelo de ciência da melhoria, né? Ou seja, o que nós estamos tentando realizar? Primeiro, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Pensando o que eu falei anteriormente, quais os dados que eu quero mudar. Segundo lugar, a gente tem que ter certeza que o que a gente vai implantar é uma melhoria e não uma pioria, né? Porque a gente conhece bem, aí quem tem anos de prática sabe que muitas mudanças, às vezes, elas geram o caos, né? Tem alguém que desenha e acha que vai, né, melhorar a situação de uma instituição e ele afunda uma instituição. Então, isso a gente tem que ter muito em mente, como que a gente vai saber e vai provar que aquilo é uma melhoria, né? E que mudanças que a gente pode fazer que vão resultar em melhoria, que vão ter os melhores resultados, né? E aqui é o PDSA, que é uma das ferramentas do modelo de ciência de melhoria. Acredito que aqui todo mundo deve conhecer o PDCA, né? O que o modelo de ciência de melhoria está trazendo é o PDSA, que a gente vai ver o que é agora o S, que é o que muda dentro desse modelo. Ou seja, para a gente poder entender, né, como é que antes a gente via os processos de desenho de melhoria, né? Diretores, coordenadores, supervisores se reuniam numa sala e ali eles planejavam e desenhavam os processos dentro de uma instituição. Terminava o desenho, eles mandavam alguém implementar, certo? O que o modelo ele traz agora, né? A gente sai da sala, coordenadores, gerentes, diretores, saem da sala e vão para a linha de ação, né? Vão lá para frente, lá onde o processo acontece. E junto com as pessoas da ponta é que se desenha esse processo, se escutando as pessoas, perguntando quais são as dificuldades, né? Vendo como que se pode desenhar o processo de uma forma que seja fácil de cumprir, que seja fácil de aderir, né? E o que o S diz do study? Antes da gente realmente implementar uma melhoria, a gente deve testar, modificar, até que esse processo esteja absolutamente redondo para que a gente possa implantar na instituição inteira, né? Então, esse é o S
do testar, do study. Então, se eu vou implantar um novo impresso de checklist, eu vou apresentar para a equipe, eu vou ver se atende todas as necessidades da equipe, eu vou chamar um paciente, vou perguntar se para aquele paciente ele consegue ver se todas as necessidades dele estão ali descritas, né? E a gente testa em diversos turnos, com diversas equipes, para a gente ver se precisa mais alguma modificação. Tá? Estes testes, que é uma grande diferença do que a gente via antes no planejamento, que a gente fazia piloto. Todo mundo aqui conhece piloto, certo? Os pilotos mais ou menos demoram o quê? 3, 4, 6 meses, certo? Um piloto na ciência de melhoria, ele é constante, né? E ele não demora. Por isso que chama modelo de melhoria rápida. Então, a gente consegue melhorar um processo com poucas análises, com poucos testes, que a gente chama pequena escala e poucas amostras. Então, eu posso testar com 3 pacientes, em turnos diferentes, e eu já ter uma amostra do que vai dar certo e do que eu preciso modificar. Sempre começando com aquela equipe que é mais aderente, com aqueles profissionais que querem a mudança, para que quando a gente for implantar numa instituição de uma forma sistêmica, todas as resistências já tenham sido respondidas nos testes, né? Então, quanto menor o nível de convicção de uma equipe sobre a implantação de uma melhoria, mais testes a gente tem que fazer. Né? Então, quando me falam assim, mas então 3 testes é suficiente? Depende. Depende da tua equipe, depende do grau de convicção da tua instituição. Se a instituição entende que aquilo é absolutamente necessário, poucos testes, pequena escala, e ok, a gente consegue implantar. Se é uma instituição absolutamente resistente, a gente tem que testar mais com aqueles que são parceiros, para que na hora de implementar os do contra, né, que levantam o dedo, mas isso não vai dar certo por tal motivo, a gente já tem a resposta. A gente já testou, a gente já tem número, a gente já tem resultado. Né? Então, essa é a proposta, então, desse novo modelo. Né? Chama o pacote, o diagrama de direcionador. Né? Então, o diagrama, ele vai colocar lá qual a mudança que a gente quer fazer, né, dentro do resultado. E uma grande diferença é que ele não usa, por exemplo, a palavra incrementar, melhorar, ajustar, otimizar. Esqueçam isso. As 2 palavras que o modelo usa, aumentar ou diminuir. Quando eu falo em aumentar, eu vou dizer em quanto eu quero aumentar. Quando eu falo em diminuir, eu tenho que dizer o quanto eu quero diminuir. Né? Então, exemplo, eu quero diminuir o tempo de limpeza da sala cirúrgica em 40%. Então, eu tenho que dizer quanto, né, para depois eu poder atingir essa meta. Né? Outro grande dica do próprio diagrama é que ele coloca os direcionadores primários, né, que o direcionador primário é aquilo que eu preciso melhorar, e os secundários é a mudança que eu tenho que trazer para atingir meu objetivo. Tá? Para cada mudança dessas aqui, nós temos o que a gente chama um pacote de mudança. Né? O pacote de mudança, para que a gente consiga ter um argumento robusto, ele deve ser sempre baseado nas melhores evidências. Então, a gente vai lá para a literatura, a gente vai para os melhores benchmarkings e a gente vê como que a literatura está fazendo, o que ela está recomendando, o que as melhores instituições estão fazendo, para que a gente consiga ter a melhor argumentação. Né? E a partir, então, de todas essas definições, é que nós começamos a implantação num pequeno grupo, em pequena escala, em pequenos testes, até a gente conseguir os primeiros resultados, né? E conseguir ver como que o nosso processo está. O study que a gente falou antes, né? Ele nos mostra exatamente como que está o nosso resultado. Porque ele nos diz assim, 5 ou mais pontos
consecutivos acima da meta que nós estipulamos, ele é uma melhoria sustentada. 5 pontos ou mais abaixo da meta que nós estabelecemos, nós não atingimos um processo robusto e confiável, né? Então, esqueçam gráficos de barra, pizza e etc. é coisa do passado. Hoje, para que a gente consiga mostrar uma melhoria sustentada, nós utilizamos os gráficos de tendência, tá? Essa é uma forma diferente de mostrar gestão, de mostrar qualidade e de falar uma língua, né, baseada em evidências e baseada em estatísticas comprovadas cientificamente. Tá? Quando a gente, até um tempo atrás, olhava o nosso processo, né, a gente vinha numa reunião de resultado e um mês a gente atingia a meta, né? Saía todo mundo contente, comemorando. Aí no mês seguinte, não atingia. Aí no outro mês atingia. No outro mês não atingia, né? Isso é um processo estável? É um processo estável? É, gente. Ele é um processo estável com resultados ruins, né? Agora, um processo que ele seja estável e com bons resultados, ele tem que ter uma meta e ele tem que estar atingindo a meta ou acima da meta. Tá? Então, antes da gente conseguir 5 pontos, nós não podemos dizer que nós temos uma melhoria. Uma melhoria, ela é significativa com 5 ou mais pontos consecutivos. Temos uma tendência? Não sabemos. Então, nós precisamos um período para poder classificar que com 5 pontos ele é uma melhoria. Precisa ser 5 meses? Não. Podem ser 5 semanas. Certo? Então, se eu estabelecer testes em pequena escala, em pequena amostra, eu posso jogar num gráfico, estabelecer minha linha de base, a minha meta, e se eu ficar acima da minha linha, eu conseguir provar que aquela melhoria, ela pode ser sustentada ao longo do tempo. E aí eu jogo depois num gráfico que eu possa acompanhar mensalmente. Certo? Aqui, então, resumo, né, para que a gente possa pensar em modelo de melhoria. Em primeiro lugar, a gente vai definir um objetivo, um resultado, onde eu quero chegar, né? Formar uma equipe com pessoas positivas que queiram gerar melhoria. Identificar qual a mudança que nós queremos fazer. Estabelecer as métricas, os indicadores, as medidas, certo? Testar as mudanças, pequena escala e pequena amostra, né? Implementar as mudanças e propagar a mudança de uma forma sistêmica para a organização. E, por fim, a gente vai acompanhar, né? A grande tendência hoje na área da saúde é a gente acompanhar indicadores e medidas de desfecho, né? Então, claro que processo é importante. A gente precisa ter um processo organizado para que a gente atinja os melhores desfechos. Mas a medida de desfecho ela é fundamental, que é aquilo que a gente vai entregar para o nosso paciente, são os nossos resultados. Tá? E as medidas de equilíbrio é aquelas que vão nos conduzir a saber se a gente está indo bem, né, no sentido de medir satisfação, de medir expectativas. Então, isso que é o equilíbrio, porque eu posso estar com os melhores resultados em determinado processo, mas ter a equipe de enfermagem ou médica absolutamente insatisfeita. Então, a gente tem que ajustar. Né? Então, o equilíbrio é isso, ele nos traz outras medidas subjetivas para que a gente possa estar constantemente, então, melhorando. Aqui alguma literatura para vocês terem. Esse livro está em português, né? Aqui ele traz todinho o conceito de ciência de melhoria, tá? Além do site do IHI, do Open School, que eu já passei para vocês, né? Mas é um livro bastante rico, com muitas experiências mundiais, tá?
E aqui a gente pensa assim, que melhoria contínua, quando a gente olha para a nossa instituição, né, e que a gente diz, puxa, minha instituição está ok, né, eu tenho os melhores indicadores, né, eu estou super tranquila. Não tenham essa visão, né? Pensem que melhoria é algo que a gente pode estar constantemente introduzindo. Ter uma visão crítica para o nosso processo, né? Para que a gente possa, então, né, entender que não há nada que não possa ser melhorado, né? Então, essa é a grande... acho que a grande mensagem que a ciência da melhoria está trazendo, né, para todos os profissionais, para que a gente seja inquieto com os nossos resultados e que a gente possa realmente errar menos e trazer, né, melhores desfechos para os nossos pacientes.